Pessoal, quando nós consideramos os aspectos obsessivos ligados ao sexo, vamos perceber, consta no parágrafo Joana de Ângeles, em Florações Evangélicas, no capítulo 56, que existe aqui no orbe um conúbio entre mentes encarnadas e desencarnadas em desalinho, que tentam criar em nós ideias falsas e necessidades imaginárias nessa área, e ao mesmo tempo tentam fazer em nós uma insuflação para que nos encontremos sob uma ideia de estarmos com alguma alteração depressiva de fato que não se instalou, até para que nós confundamos os nossos próprios sintomas e nos percamos nesses labirintos. Porque quando nós consideramos a questão do sexo em desalinho, isso vai trazer tanto espíritos que estão desencarnados e que continuam revivendo as sensações aos quais estão viciados do sexo desatrelado, enquanto em conúbio com encarnados afins, e que acabam por realizarem uma locupletação, em que aquele encarnado que se permite enlear por essa teia, ele acaba com irreversíveis desequilíbrios que, mesmo que ele possa ainda reaver a sua situação de lucidez nessa vilegiatura, se torna muito difícil. E é curioso porque quando nós estamos num tipo de afeto por alguém, acaba que nós podemos viver oscilações em que a gente mesmo confunde aquilo que está acontecendo e acabamos por entender algum tipo de sentimento de paixão pelo que na verdade é alguma manifestação da nossa carência e vice-versa. E acaba que se o indivíduo ele não está munido de recursos para se informar corretamente acerca da situação, ou ser alertado e avisado, ele vai acabar fascinado pelas ilusões do gozo, arrojando-se aos despenhadeiros loucurais por desassossegos sexuais e frustrações. Então, vai se transformar nele num sombrio baú de asfixiante miasma e nefasto tóxico. Nesse sentido que nós estamos aqui em cometimentos o qual houveram sido situados devido à nossa necessidade de autodomínio, elevação, desenvolvimento de novas chaves. E nesse sentido que quando consideramos a nossa condição, precisamos buscar a sublimação de nós mesmos pela continência
corrigindo o nosso comportamento através da mental disciplina. Porque senão a gente vai levianamente espicaçar, buscando a expressão da sua violência, do seu caos. Então, se eu aguardo a senectude para me apresentar serena, ou acabo que não faço em mim as correções emotivas que preciso e o ascender sobre os estímulos que eu trago, vai acabar que eu vou ter uma trajetória conspurcada e comprometida. Inclusive, gente, porque quando nós falamos dessa questão das nossas energias genésicas, que são usadas, quando bem canalizadas para os trabalhos do bem, e são necessárias para esse trabalho, o indivíduo que apresenta algum tipo de adoecimento nessa área, ele acaba que prejudica tantos quantos estejam próximo dele. Então, por exemplo, se a gente considerar até mesmo um animal de estimação que esteja ali comigo, se eu tenho uma mente pornográfica, se eu trago experiências de baixo teor e comprometidas de interação com o sexo oposto ou mesmo com o mesmo sexo, acaba que até aquele animal de estimação pode ser prejudicado sexualmente. Porque eu, como não tenho essa vivência de maneira normal e saudável, eu acabo que vou tornar vítima dessa minha insanidade, tantos quantos estejam sob o meu alvo. E aqui não só um animal, como um enteado, um filho, um sobrinho, quem esteja ali próximo, e às vezes que dependa de nós, acaba que pode entrar no regime da nossa loucura. E daí que a gente não só estamos prejudicando nós mesmos, quanto a tantos quantos estejam próximos de nós. E as nossas estatísticas falam disso. Porque quando a gente fala das violações que acontecem de todo porte, a questão da sexualidade, ela acontece dentro dos lares. Os abusos desse teor, muitos deles praticados pelo pai da vítima, ou por um padrasto, ou por um tio, um irmão, enfim. Pessoas que de alguma forma não construíram em si mesmos a pureza e o desejo de dominarem a si próprios, para que, fazendo uma canalização adequada das suas possibilidades, pudesse usar isso para o bem. E se nós temos essas estatísticas com humanos fazendo isso com humanos, então a gente pode imaginar um animalzinho que esteja ali próximo, que também acaba sendo vítima desse tipo de tresvario. Por isso que quando a gente fala da nossa responsabilidade enquanto testemunho, isso passa pelo domínio que eu construo sobre as minhas energias sexuais, que são necessárias para que eu possa me movimentar no nobre. Se eu desvio essas energias para um fim escuso, as energias que eu precisava para o trabalho elevado, eu vou ficar sem ter. E assim, a gente já está sujeito a perder energia a todo momento. Se a gente não tiver cuidado, a gente perde tempo, o tempo todo. A gente perde energia que não tem importância. A gente desperdiça trabalho. A gente já tem que ter essa cautela o tempo todo, senão isso escapole de nós. Igual, eu tive alguns anos que eu tive uma anemia severa, porque eu tinha uma perda sanguínea intensa.
E essa anemia severa, gente, até mesmo pelo período que eu estava vivendo, onde eu estava num transtorno importante, grave, foi anos nessa situação. E foi a partir ali de uma oração que eu tinha feito para Maria, pedindo que ela passasse na frente dela a situação e abrisse o caminho para que eu pudesse me recompor daquela anemia severa, que eu percebi que o tijolinho foi sendo colocado. Então acabou que eu tive o estancamento, o sangramento que aconteceu, mas eu precisei tomar o Niropurum, tomar polivitamínico por muitos anos. Eu conto também com a homeopatia, que me ajuda muito. E de um tempo para cá eu comecei a fazer doação de sangue, até porque o meu sangue é o O negativo, que é aquele que doa para todos, inclusive para O positivo. Então o doador universal é o O negativo, não é o sangue O per si, é o O negativo. Porque o O positivo, ele doa para todos positivo. Aqueles que são negativos, o O positivo não pode doar. Agora o O negativo doa para todos, seja positivo ou negativo. Então, igual no meu caso que tem um O negativo, para nós que temos esse tipo de sangue, se for o seu caso, que está me ouvindo nesse momento, que tenha também esse tipo de sangue O negativo, é um compromisso. Nós precisamos colocar isso a serviço de quem está precisando de sangue. E, naturalmente, se eu preciso doar isso para alguém, eu preciso cuidar da minha saúde para me doar um sangue adequado. E nesse sentido, eu estava fazendo aí esse tratamento com diversas frentes, tive a recuperação da anemia. E depois, quando eu comecei a fazer a doação de sangue, que já tem um tempo, da última vez que eu fui, acusou a hemoglobina 11,4, enquanto que o mínimo é 12 para fazer a doação, então eu não pude doar. Então eu já vou precisar correr atrás, até para ver essa questão do suplemento, até porque eu preciso cuidar do meu sangue para que ele possa ser doado. E mostra como que nós estamos sujeitos já, sem a gente contribuir para isso, a oscilações do nosso organismo. Porque se eu considerar a minha situação, eu tenho uma alimentação que eu procuro ter ela saudável, eu procuro não deixar de ter aquela refeição que seja principal, procuro ter uma ingestão adequada de líquido, cuido da parte do sono. Então, assim, mesmo a gente tendo cuidados para poder manter uma harmonia mínima no nosso organismo, ele pode oscilar. E vai oscilar. Em que, às vezes, uma alteração que a gente tenha, seja numa taxa de hemoglobina, seja numa taxa de açúcar, seja numa pressão arterial, já vai, per si, comprometer sobre algum aspecto aquilo que a gente está fazendo. Agora, imagina se a gente não usar todas as energias que nós temos para o bem. Se a gente desviar isso para um caminho que isso vai ser desperdiçado. Então, significa um comprometimento violento das nossas possibilidades e que nos faltarão. Porque quando Jesus ele nos confia um trabalho, ele espera que nós cuidemos de nós da maneira adequada, a começar do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo, para atender ao trabalho que a gente precisa realizar. Porque se eu não dou importância para os cuidados que eu tenho que ter comigo, inclusive para as minhas energias sexuais, enquanto canalizar isso corretamente, eu demonstro uma inaptidão para aquele serviço. E acaba que o serviço fica sem fazer. E nesse sentido que essa situação, até da questão, gente, dos aprendizados que a gente vai vivendo. Como as gatinhas aqui que moram conosco, elas tinham vindo para cá e eu não tenho experiência com gato. Eu tenho com cachorro, porque eu cresci com cachorro e sempre o cachorro é alguém que esteve muito próximo de mim.
Até mesmo uma cachorrinha que há um tempo atrás ela tinha aparecido aqui e que ela foi primacial para o salto que eu pude dar para que eu não terminasse de perder a minha vilegiatura. A Mel, que teve essa participação angular nesse processo, porque os cães, eles são protetores nossos. Mas, até pelo ambiente aqui onde eu estou de apartamento, foi possível aparecer essas duas gatas filhotes. E como é um animal que escolhe a gente, então acabou que elas permaneceram. E eu, olhando ali pela pesquisa na inteligência artificial, busquei saber como que funcionava a questão da ração para o gato. E segundo o que você põe ali, é orientada a você dar uma vez por dia. A água fica durante todo o tempo, naturalmente, a água filtrada, mas que a ração fosse dada naquele horário fixo todo dia. E quando eu fui no médico para pegar o pedido do check-up, ele é cuidador, tem vários gatos de rua que ele põe a ração ali na porta, os gatos vêm comer, põe a água. Tem os cachorros e gatos que ficam dentro da casa dele e os de rua que também vai lá, porque ele põe o alimento na porta, eles vão se alimentar de ração e de água respectivo para cada qual. E ele inclusive tem gatos que ficam no telhado, que ele abre para eles passear, depois o gato volta. Então ele já tem essa tranquilidade com animais. Ele estava me explicando que o gato é diferente do cachorro, porque o gato, ele não come para empaturrar, ele come de pouquinho em pouquinho. Então você tem que deixar a ração do gato disponível o tempo todo, porque ele vai, come um pouco, depois ele volta. Porque se você deixa para dar uma vez por dia, ele vai passar fome, por causa do perfil dele alimentar, de como ele funciona. Ele come de pouquinho em pouquinho. Diferente do cachorro, que empanturra. Ele come tudo que ele dá conta, enche o estômago dele. E então, para o cachorro, o recomendado é você marcar um horário, todo dia naquele horário, para poder dar a ração. Já o gato deixa ali disponível, porque ele vai comendo de pouco em pouco. Inclusive, ele estava me explicando algumas outras diferenças, porque o gato, ele não gosta que você fica indo até ele para dar carinho. O gato, ele prefere ele chegar em você, te abordar. Já o cachorro, na hora que você se aproxima, ele quer carinho. E também a questão, por exemplo, da própria mediunidade, tanto do cachorro quanto do gato, porque são animais que nos protegem, inclusive energeticamente, e que purificam o ambiente, energeticamente falando, de dardos que possam ser arremessados à nossa direção, seja de ciúme, de despeito, de ódio, de inveja, eles neutralizam, porque para eles não fazem mal, para a gente faz, e desvia aquilo de nós. E, inclusive, às vezes o cachorro ou o gato, ele adoece, porque ele está sendo alvo dessas vibrações que eles recebem para nos proteger, mesmo que não faça mal para eles, de acordo com a intensidade, com o tipo dessa vibração que está sendo desviado de nós por eles, esse animal pode adoecer, mas ele faz isso feliz, porque ele está junto de nós para nos proteger, para nos livrar mesmo. E desde que a gente dê carinho, a gente cuide, isso para eles faz valer todo o sacrifício que eles empenham na nossa direção. Até pela pureza, pela dignidade e pelo amor que derrama desses animais mesmo. E nesse sentido, que quando eu tinha ficado sabendo, através desse médico, que na verdade para o gato tinha que ser deixada a ração ao longo do dia, que eu fui ver que as duas filhotes aqui estavam passando fome. Porque às vezes eu, chegando perto delas, dava para perceber que o estômago estava roncando delas, que eu estava deixando para dar uma vez por dia só, e com isso elas estavam ficando sem alimentar corretamente, ainda mais no período de filhote, que você tem que ter uma ração própria para o filhote. E elas estavam num outro local em que a doadora, Maria, que também é uma doadora
que tem vários gatos lá, vários cachorros que ela dá água, dá ração, dá abrigo. E com elas lá, acaba que a ração ficava ali disponibilizada, mas elas deviam comer tanto ração de filhote como ração que não é para filhote. E precisa ter a ração para filhote, porque elas são filhote. Então elas deviam estar sentindo muita falta da ração e eu não sabia. Então, nós estamos sujeitos a enganos, já mesmo a gente procurando, pesquisando. Imagina se a gente se deixar ludibriar emocionalmente, espiritualmente, pelas forças trevosas. E nesse sentido, igual nesse caso, que eu tendo a informação, eu pude agora começar a deixar direto para elas. E, inclusive, às vezes eu estou andando assim na cidade, eu estou deixando um pouco de ração de cachorro, que aí hoje, às vezes eu deixo um pouquinho para um cachorro que está na rua. Nesse caso, às vezes não tem a água ali para poder pôr junto, mas só de pôr um pouco da ração ali para aquele cachorro na rua, ele já mata um pouco a fome. Então, são cuidados que a gente pode ter com os animais em detalhes da nossa vida. E é o mínimo que a gente pode fazer por eles, porque a gente recebe mais deles do que dá. E nesse sentido que acabou que depois que eu tive esse esclarecimento, acabei modificando, deixando para ela direto, mas também a gente traz a própria questão do passe à distância, da sede de oração, como que nós temos no nosso canal, toda terça, que a gente convida todos a participar conosco, na terça a partir das 22h15, porque cada um que entra na rede de oração nos ajuda muito, e agradecemos a todos que estejam participando conosco dessa rede, porque cada um ali está nos ajudando bastante. Essa sede de oração beneficia os animais, as plantas, todas as formas de vida no raio daquelas preces são beneficiados, porque são as energias benditas do Cristo descendo na nossa direção. E quando a gente fala aqui das formas de vida, vai incluir, inclusive, as nossas células, os nossos micro-organismos. Porque de Deus ao infinitesimal, passando pelo arcanjo, considerando os além-universos, os universos, os astros, espíritos encarnados e desencarnados, e nessa sequência, animais, plantas, células, micro-organismos, toda essa cadeia, gente, de formas vivas que nós encontramos nesses areais, são beneficiados pelo nosso testemunho e precisam disso. Então, se eu com meu testemunho no bem posso arrastar alguém para o bem, considerando um outro humano, imagina outras formas de vida. Enquanto uma planta, um animal, uma célula, um micro-organismo, seja bactéria, fungo, protozoário, alga, vírus, que são inteligências rudimentares, espíritos rudimentares, enquanto inteligências rudimentares, a gente pode considerar que é uma alma ali que está em evolução, porque um dia nós já fomos aquela célula. E pelo meu testemunho nobre, eu vou auxiliar essa forma de vida, seja ela qual for, para ter uma evolução mais elevada. No caminho que ele vai precisar percorrer, naturalmente, passo a passo, mas onde ele já vai recebendo elementos energéticos dignos, limpos, nobres. E nesse sentido, gente, que aquilo que a gente faz fica com o outro, porque o que eu falo, se não for acompanhado do meu testemunho, de nada vai valer. E aquilo que eu falo pode ficar, pode depois ser esquecido, mas o meu testemunho fica, o outro registra. Então, se a gente pegar, por exemplo, um gato mesmo, a maneira como eu trato, a forma como eu interajo com ele, aquilo que eu tenho de valor, que eu testemunho no bem, ele registra. Ele não esquece o que ele vê em mim, o que ele percebe, sente do meu testemunho.
E isso, se for bom, vai ajudá-lo no processo evolutivo dele, mas se for ruim, vai prejudicá-lo no processo evolutivo dele. Nós temos essa responsabilidade. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, das nossas células, que elas estão aprendendo conosco, o nosso estado mental de perdoar, de pureza, de caridade, de renúncia, vai interferir positivamente nas nossas células para que elas consigam resoluções melhores. Por isso que às vezes a gênese de um câncer está numa mente em desalinho, que está odiando. Porque quando eu odeio, acontece que eu estou emitindo vibração danosa, primeiramente para mim. Nesse circuito, as minhas células, os meus micro-organismos recebem essas vibrações danosas. E a célula, ao receber isso do meu organismo, ela é disrupta. Ela pode começar a multiplicar de forma errada. Ela pode parar de produzir uma substância que é essencial para mim. Ela pode ter um comportamento de já não mais cooperar onde ela estava ali precisando dar o seu contributo. Então, quando a gente emite uma vibração ruim, se demora nisso, quem está mais próximo dessa vibração sou eu mesmo. Por isso que o rancor é desejar um veneno para alguém que na verdade eu sorvo. Aquilo até a última gota. Por isso que quando Jesus nos fala de amar os nossos inimigos, orar pelos que nos maltratam, perseguem, caluniam, fazer o bem àqueles que nos fazem mal, é porque ele sabe que é o único caminho para que a gente consiga ficar em vibrações boas e inclusive recebermos as reverberações que isso vai fazer em nós, para que nós possamos aproveitar minimamente as nossas possibilidades. Porque mesmo a gente fazendo tudo certo, a gente ainda perde tempo, a gente ainda dá conta de perder energia, a gente perde trabalho. E nesse sentido, todo o esforço que a gente verter para um aproveitamento nobre da nossa trajetória vai ser pouco. Porque, inclusive, gente, assim, nós, Consuelo Emmanuel disse para Chico que para viver na Terra a gente tem que ter pele de rinoceronte. E era Emmanuel que procurava tentar fazer a suavização da situação, depois que o Chico houvera falado para ele das dificuldades que ele percebia na Terra. Porque nós estamos aqui já em meio a dardos inflamados e de duelos constantes. Maneira pela qual eu cultivo o meu tônus mental vai favorecer a minha harmonia ou piorar ela. Daí que, enquanto nós estamos nesse carreiro orgânico, nós precisaremos realmente tentar fazer essas abordagens corretas conosco para que a gente tenha alguma chance de bem-sucedimento. Porque mesmo a gente fazendo a disciplina, o foco, a vontade, coerente, eficaz, a gente pode desviar. Por isso que quando trago para nós essa questão de usar as nossas energias para o que vale a pena e não deixar que o meu afeto, a minha energia genésica, a minha emoção me atrelhe a obsessores, me escravize a vampirizadores que vão tentar me colocar em situações de conúbio lamentável, em que eu vou servir de pasto para sensações de outrem.
com os respectivos desequilíbrios e rupturas que isso vai causar em mim, muitas vezes irreversíveis, mostra para nós que quanto mais eu purifico a minha mente, eu vivo a pobreza, a castidade, a humildade, mais eu vou conseguindo fazer essa edificação na rocha. Há uns anos atrás, o nosso pai ele houvera falecido no acidente que foi junto à nossa mãe, os 2 sobrinhos, filhos do meu irmão e a esposa dele. E houvera, gente, trago, que o nosso pai, que chamava Renato, estava ali no volante, mas a gente não tem uma confirmação da situação do acidente, mas aparentemente ele teria entrado ali numa contramão. Quando viu que não dava, porque viu um bitrem, ele voltou, mas bateu antes de conseguir voltar de vez para a mão que ele estava. E os 5 houveram falecido na hora. Mas é curioso porque eu tive uma perspectiva aí, inclusive, de possibilidades deles já estarem reencarnados, que a gente não trabalha com certeza, porque a gente tem que ter cautela com essas informações, até porque o que importa é a gente seguir na vibração nova, porque assim a gente vai conseguir continuar ajudando tanto os que estão aqui encarnados quanto os que estão desencarnados. Mas eu tive uma experiência num certo desdobramento de ter encontrado com ele. Eu tive a impressão de ter sido um encontro salutar, que deixou uma impressão boa. E nesse sentido, gente, mesmo que ali, ele estando naquele volante e podendo ter se instalado para ele ali uma responsabilidade feroz devido à questão da lei de causa e efeito, por ele estar conduzindo aquele carro, o caminho que a gente foi fazendo depois foi permitindo que isso fosse sendo reparado. Por isso que quando a gente está desperto para reparar o mal que a gente realiza e, consequentemente, não vir a fazer ele, quem não precisa ter o que reparar, a gente vai conseguindo também ajudar muito mais aqueles que precisam de nós. Porque eu já trago débitos do pregresso que eu não sei, eu sei que são muitos. Eu já tenho uma situação de reparações que eu preciso fazer. Então, a minha situação, na normalidade, já é alguém que está correndo atrás do próprio prejuízo, para poder ir sanando meus débitos. À medida que eu vou conseguindo fazer isso, pelo serviço nobre que vou deixando, vai acontecendo que eu vou exponenciando o auxílio que eu consigo levar para tantos quantos eles tenham comigo. E até para quem esteja distante. Porque aí a gente vai conseguindo, a partir dessa saúde em nós, sermos instrumentos eficazes na mão de Jesus para levar consolo. Por outro lado, se eu me enleio em queda após queda, se eu menoscabo as energias que eu trago e comprometo isso com ações malsãs, com pensamentos impuros, com desatrelos passionais, vai acontecer que, em vez de eu estar reparando as minhas situações, eu estou agravando meus débitos. Isso é muito perigoso, porque eu não sei quando eu vou voltar para o astral. E se de repente o momento de eu desencarnar me colher nesse estado de coisa, pode ser que eu não consiga desvencilhar disso. Então eu me torno aquele espírito vampirizador que aspira, parasita as energias de um encarnado para continuar tendo a vivência daquelas sensações de prazer mundano. Por isso que a proposta do Cristo é o nosso despertamento. Que aí a gente vai conseguindo fazer
essas correções e essas separações em tempo real. E a gente também vai ganhando tempo. Porque até mesmo, gente, o nosso trabalho na seara espírita. Então, alguém que não tem uma saúde sexual e que vai ali no centro espírita dar um passe, em que ele encosta ali naquele que está sentado para dar o passe. Existe a recomendação que não deve encostar, exatamente por causa dos constrangimentos que podem acontecer, então que não deve encostar e que não é necessário mesmo para dar o passe. Mas existem centros espíritas que o toque acontece, seja na cabeça, nas costas, para fazer o passe. E se a gente considerar que esse indivíduo está numa casa que realiza encostar aí nas costas para dar esse passe, se ele não tem uma saúde sexual, ele pode, naquele momento ali que ele está dando passe em alguém do sexo oposto, se perder numa energia sombria. E nesse sentido, ele sai da pureza que ele precisava estar para poder ser instrumento dos benfeitores para aquele momento, para uma condição de insalubridade moral. E nesse sentido que se o indivíduo ele não consegue manter esse estado mental limpo, nobre, reto, ele acaba que presta um desserviço nas mãos dos benfeitores, que não vão conseguir usá-lo como precisariam, porque ele está aí manchado com esses lodais da impureza. Da mesma forma, alguém que está sentado ali para receber aquele passe e alguém encosta na pessoa, ela pode, se tiver um desatrego na área emotiva sexual, da afetividade, seja por um trauma que ela tem nessa área, na sua trajetória, nessa existência ou de uma existência pregressa, seja porque ela não cultiva hábitos salutares, benéficos, mentais. Naquele momento que alguém vai dar o passo nela e encosta para fazer isso, ela pode se perder em emoções chulas. E isso compromete a ação ali dos benfeitores na direção dessa pessoa. Então, até mesmo, gente, quando a gente fala do trabalho que a gente realiza, eu preciso manter minha mente nobre. Eu preciso ter uma atitude mental apta. Por isso que não é só uma questão para estar limpa pela limpeza. É uma questão da necessidade disso para que a gente possa ser instrumento na mão dos benfeitores. E, consequentemente, para que a gente consiga, inclusive, ajudar adequadamente aqueles que estão em torno de nós. Porque se a minha emoção ela não está equilibrada, se a minha afetividade, a minha sexualidade ela está adoecida, acaba que, ao invés de eu poder levar um consolo, eu vou prejudicar o outro, de alguma forma, de algum porte. E acabarei que, ao invés de ser alguém que poderia estar ajudando, vai ser um a mais para ser ajudado, porque eu vou cair numa situação que alguém vai ter que vir para me ajudar. Então, eu saio da condição de servir para a condição de precisar ser servida. E é muito melhor dar do que receber. É muito melhor servir do que ser servido, no sentido da doação que nós somos chamados a fazer. Porque eu posso, no regime de gratuidade, entregar as piores vibrações para alguém, ou eu posso, no regime dessa gratuidade mesmo, entregar as melhores. E nesse sentido, quando a gente tem essa vigilância, essa oração conosco, a gente pode entregar para onde a gente passa o nosso melhor, espargindo consolo, testemunho, esperança, fé, caridade. Por isso que
Joana vai trazer para nós, nesse recorte, que se a gente pegar, por exemplo, o ansioso espírito que vitaliza a ideia, que atormentam eles próprios e vão estabelecer enfermiças conexões com outras mentes, engendrando obsessivos dramas de lastimáveis consequências. Se a gente pegar, por exemplo, os viciados, espíritos, que se recondicionam ao somático corpo e se permitem o compliciamento com outros reencarnados seres em processos outrizes de recíproca vampirização, vai ter desarticulação dos genésicos centros e passam a experimentar inenarráveis desditas. Se a gente pegar os aturdidos espíritos que recomeçam a experiência na carne sob o guante dos passionais que deveriam ter superado e derrapam em comprometedoras experiências em que mais se infelicitam e se pioram, traz aí que existe esse risco em que eu posso, ao invés de vencer minha paixão, derrapar em experiência em que eu pioro a situação. E a gente vê isso acontecendo todo dia. Quando a gente pega, por exemplo, inquietos espíritos reemboscando-se na fisiológica indumentária, assolados por necessidades falsas, a que se atiraram impensadamente em passadas existências, e espíritos em si mesmos perturbados, reencarnam-se anatematizados por desequilíbrios psíquicos e físicos, que procedem de erros praticados anteriormente, dos quais vazam negativas lembranças. E assim, gente, quando nós consideramos, por exemplo, a indústria da pornografia, que vende cifras inabordáveis, é uma situação que nós precisamos combater. Porque, inclusive, se a gente pegar um adolescente, uma criança, não tem como você impedir ela de ter acesso a isso. Você pode até proibir dentro da casa, mas ela vai ter acesso no vizinho, ela vai ter acesso com um coleguinha da escola. Porque acaba que é uma situação lastrada, é que a gente pode trazer outras indústrias do lucro, como de arma, como de jogo, de aposta, como de bebida, de cigarro eletrônico, são indústrias que se aproveitam do adoecimento, da fraqueza e da queda de outros para enriquecer. E nesse sentido que quando a gente combate o materialismo, a gente vai varrendo da nossa vida esses vícios. Porque acaba que um vício anda próximo do outro. Então, se eu for num ambiente onde tem a bebida à vontade, onde tem um cigarro à vontade, onde a droga, eu vou ali naquele espaço que eu estou e consigo. Acaba que o sexo também, ele está desequilibrado ali, em desgoverno. E, nesse sentido, um tipo de vício, ele está junto com outros. A gente não encontra um vício separado. Então, às vezes, se um indivíduo ele não cai naquele tipo de vício, mas ele cai no outro, de acordo com o seu órgão de choque, com a sua fraqueza. Por isso que quando a gente fala em combate a esse estado de coisa, a gente tem que pensar em prevenção dos vícios no geral, que estão em toda parte. Quando a gente pega, por exemplo, a questão de jogos de aposta, estão aumentando. Consumo de cigarro eletrônico, em que as pessoas sabem que faz mal. Às vezes a pessoa experimenta no próprio organismo, que ela está perdendo o ar, que ela está fraca, que ela já não consegue subir aquele golpe de escada igual ela subia, que ela está sem força para fazer as atividades que ela precisava, e ela continua fumando aquele cigarro, seja eletrônico, seja de outro tipo. Às vezes a pessoa sabe que aquele relacionamento afetivo está adoecido,
que está um envolvimento atendendo a uma queda que aconteceu ali e que a questão da emoção, do apego ao outro, da nossa carência, falou mais forte do que a nossa lucidez, do que a nossa força de dizer não para aquele relacionamento. A gente entrou naquilo, estamos adoecendo e sendo adoecidos por aquele relacionamento. E a pessoa sabe que ela precisaria terminar aquele relacionamento, mas ela continua, mesmo sabendo que aquilo a está adoecendo e adoecendo o outro. Porque geralmente os vícios, eles são assim. Eles operam uma situação de tanta falta de lucidez, inconsciência em nós, que a gente continua naquilo mesmo sabendo que a gente está se destruindo naquela situação. Como num período de namoro que eu tive com um rapaz, que foi um reencontro, eu sabia que aquilo estava me adoecendo. E eu só fui fazer o desatrelamento daquela situação depois de 7 anos de relacionamento com ele. E que mesmo assim foi bem convulsionado pelas situações que eu já estava ali de transtorno e alteração. E também pelos malefícios que isso já tinha levado para ele. Como um senhor que nós encontramos hoje, que ele estava sob alteração de bebida, ele estava falando assim, sem nexo as palavras, porque ele tinha bebido, estava alterado, e ele estava com o braço dele esquerdo, a mão, em ferida viva, porque ele houvera sido atropelado por um ônibus, tinha perdido um dedo, ele estava já com uma costura que tinham feito aqui nele no braço, e a mão estava inchada, inflamada, ali a chaga, a olho nu, e nós insistimos com ele para ir para um hospital, receber um tratamento de antibiótico, ele precisava entrar imediatamente com antibiótico, ele pode perder aquela mão, pelo estado que virou a mão dele. Inclusive ele já estivera internado e não quis ficar no hospital, saiu por causa da bebida, que às vezes fica sentindo a necessidade de beber, e mesmo sabendo que a mão está toda machucada, sentindo a dor que ele está sentindo, sabendo que pode perder a mão, que pode morrer por causa dessa mão, ele não se submete ao tratamento que precisa, porque quer mais bebida, e no hospital não vão dar para ele. Então nós inclusive houvéramos ido com ele ali numa farmácia, que ele tinha pedido um antisséptico, a gente passou ali na farmácia, as atendentes, olhando a mão dele, falou que nem adiantava dar antisséptico, ele tinha que ir imediatamente para o hospital, tratar a mão, internar e entrar com antibiótico. Porque dali para virar uma sepsemia, inclusive ele vinha perder essa mão, é 1 minuto. E então a gente acabou que não pegamos o antisséptico, a orientação foi que ele precisaria ir para o hospital, mas ele não aceitava ir para o hospital. E nesse sentido, inclusive porque ele não aceitava ir para o hospital, porque ele estava receando ter que ser internado novamente, porque ele, inclusive, houvera comentado que um hospital aqui da cidade, a Casa do Caminho, tinha falado que ia internar ele para ele chegar lá no dia seguinte. E nós acabamos entrando em contato com a UPA, porque na Casa do Caminho falou que era na UPA o atendimento primacial primeiro que precisaria ser feito. A moça da UPA falou que ia ver se enviava alguém para poder atender ele ali na rua, e ele sumiu da nossa frente. Aí a gente foi com o carro procurando ele, aí eu encontrei uma moça que também é viciada em bebida, mas que estava sóbria e pôde nos ajudar a tentar localizá-la. Quando a gente localiza ele, ela vai junto com a gente leva ele lá na UPA, e enquanto eu estava ali estacionando o carro, que eu tinha parado num local só para descer com ele, que eu ia deixar eles lá, mas o policial já veio falando que ele não podia nem parar para poder fazer esse embarque, desembarque
de ir lá dentro e voltar rápido. Então, eu precisei entrar no carro de novo e ir para um outro local onde era feito o estacionamento ali. E nesse prazo que eu vou estacionar o carro no local correto, acabou que eu vejo ele saindo, vociferando, que não ia esperar, que não ia ficar lá, porque inclusive a atendente houvera falado que parece que ia demorar aí mais de 1 hora para ele ser atendido, mas ele ficando, ele ia receber o tratamento que ele precisava. E acabou que foi embora e não voltou. Inclusive depois no caminho encontrei os dois, falei para eles para depois ir lá que a moça ia atender ele. E eles falaram que às vezes ia amanhã. Mas essa situação do vício gera essa incapacidade até mesmo da gente cuidar em algo em nós que está doendo, que está nos machucando, que está nos comprometendo a saúde, que está nos tirando um pedaço. Porque ele ali com aquela mão, ele já estava sem o dedo. E ele ia acabar por perder mesmo a mão toda. E ele não tinha isso como algo suficiente para convencê-lo a se tratar, devido à necessidade de mais bebida. Por isso que quando a gente fala a questão do combatimento dos vícios, isso é primacial enquanto prevenção que a gente tem que fazer, que passa, inclusive, pela questão da nossa espiritualidade, de cultivar a oração, a vigilância, o evangelho no lar diário, pôr no copo de água para fluidificar, e de buscarmos nos reformar moralmente, porque à medida que eu vou modificando a minha mente, eu vou deixando de ser pasto para os obsessores que querem aquelas experiências de novo que eu realizo. Então precisa de uma mudança na minha moral, nos meus gostos. Eu gosto de uma cachaça, então eu preciso modificar meu gosto. E no lugar de gostar de uma cachaça, colocar o gosto pela oração, pelo trabalho no bem, pela utilidade. Que aí quando eu faço essa substituição do gosto por um tipo de vício por ser útil, de fato, eu vou deixando de ser pasto para os vampirizadores, e nesse sentido vai sendo possível eu fazer escolhas melhores, em que eu vou então tirando da minha vida aqueles vícios e substituindo por elementos enobrecedores, saudáveis. Enquanto aí o cultivo do pensamento positivo, da palavra nobre, da ação digna e de tudo aquilo que nos ajuda nesses areais. Por isso que a questão dos processos infelizes de desespero e criminalidade vão vir do ódio invariavelmente. Mas esse ódio ele vai resultar das afetivas frustrações, das incontidas ansiedades, do exacerbado egoísmo, da sinistra maledicência, da desmedida ambição, da frequente ira, dos alucinados amores que se conjugam em conciliábulos nefandos de resultados imprevisíveis. E por isso que nós realmente estamos em uma situação de precisar urgentemente irmos em busca das nossas libertações, das nossas curas.
E Jesus, o amigo incondicional dos nossos espíritos, das nossas almas, ele nos traça o caminho, ele nos dá a força, nos dá o mapa do tesouro. Por isso que a gente tem aí muitos males que não podem facilmente ser catalogados, decorrendo de inquietações íntimas dos departamentos do atribulado sexo, desde os dias da infância, da juventude, porque há situações, gente, que já começam na infância mesmo. Até porque muitas coisas que a gente vive enquanto criança nessa área, que podem vir a acontecer, tem a ver com a nossa falta de mérito. Então a gente pode se imiscuir numa série de situações que vão já começando a comprometer nossos esforços nobilitantes, separadores, que a gente intenta. Por isso que precisamos, quanto nos permitam as forças, amar, sem esperar que o amado esteja compelido a nos responder. E com isso acaba, porque quando a gente fala, por exemplo, a questão da infância, eu mesmo tive algumas situações na infância que poderiam ter comprometido todo o meu esforço nessa velejatura. E que para mim isso realmente teve a ver com o estado que eu cheguei aqui nessa velejatura, em que ao invés de eu conseguir em busca das separações, eu ia piorar a minha situação. Por isso que o esforço, ele é hercúleo, ele é constante, que eu preciso verter. Porque a minha sombra, ela está ali, me espreitando. E a força com que ela acontece é arrasadora. Então, quando, por exemplo, eu analiso até mesmo a minha trajetória nessa velejatura, os riscos, eu percebo que em vários momentos da minha velejatura eu fiquei naquele 0,0001% de chance de sair daquilo. Eu saí milagrosamente de várias situações de comprometimento e irreversibilidade, sequelas incapacitantes que eu teria caído e que me teriam feito perder essa encarnação, num átimo, num sopro. Então, não foi nenhuma nem duas vezes, várias, que eu percebi assim, que eu tive livramentos daquela cota infinitesimal de chance que existia de sair daquilo, vitoriosa, e eu pude sair em busca de algo melhor. Então, assim, isso traz para nós que nós estamos correndo riscos o tempo todo, enquanto no corpo orgânico. A gente precisa ir em busca da elevação de nós mesmos, a que preço for. Começando nobre, fazendo o trajeto nobre e terminando nobre. Porque o fim não vai justificar o meio o fim, o fim o início o meio. Eu preciso começar, continuar e terminar elevado. E nesse sentido, que inclusive a gente tem essas confusões, porque às vezes a gente, para fazer algo que a gente percebe que é útil, se a gente não toma cuidado, a gente, no meio, para que aquele fim útil aconteça, a gente acaba se comprometendo moralmente, fazendo algo que não devia. Então a gente tem que ter cautela, porque o caminho é sacrificial, é de renúncia, é de carregar a nossa cruz e ir após o Mestre. E isso pede esse cuidado do início ao fim do movimento que nós fazemos. Então, assim, enquanto nós estivermos encarnados, nós estamos correndo riscos constantes. A gente precisa fazer frente a isso com o sumo bem, a renúncia ao mal, o serviço nobre. Porque quanto mais a gente planta isso, mais a gente recebe energias que, por sua vez, nos auxilia a sair das nossas encruzilhadas, dos nossos labirintos, das nossas armadilhas.
E por isso que essa questão de nós estarmos vinculados ao Mestre, fazendo oração e rogando seu socorro, seu amparo, para que possamos receber o tranquilizador bálsamo e podermos, nesse sentido, darmos conta de resplandecer, superando o sexual tormento, em paisagem festil, em que cantaremos, via mal do nosso espírito, a música da paz e da liberdade. E tendo em vista essas situações de espíritos sedentos e atormentados na erraticidade, ociosos, que ainda não tiveram o aplacamento das próprias paixões e estão realizando um obsessivo comércio incessante, tantos quanto se permite na Terra, as sexuais alucinações e os afetivos desavios. Então a gente tem esses terríveis conúbios atirando-se virulentamente, explorando os genésicos centros, de tantos quantos estão aqui na Terra encarnados, e neles esfacelando alegria de viver, esperança. Então eles vão instilando esses depressivos pensamentos, ou fazendo assolamento de necessidades falsas, absorvendo por processos complexos as expressões do fugidio prazer e fazendo instalação das matizes dos irreversíveis desequilíbrios. Então, vigiemos a nascente da nossa mente, do nosso coração. Controlemos, dominemos os sérios. Se a gente estiver no estado de pensamento, no sobriano, mental painel, com infeliz ideia, se estivermos em fornalha de um desejo, em relação a um dulce do afeto, se tivermos angustiação ardente em relação a um querido, quando tivermos concessões dolorosas na genésica organização, cautela. Estamos sendo obsidiados por espíritos outros e encarnados de vigorosamente ou infelizes desencarnados mesmo, em contínua trama, para nos arrojar nos alucinantes despenhadeiros. Levantemos nosso pensamento ao Mestre dos Mestres, a ele entreguemos em regime de doação total nossa vida, certo de que o vencedor dos embates todos nos ajudará a sair da cruel construção, nos encaminhando para a ruela harmônica, equilibrada. Então, trabalhemos e oremos pelo bem do nosso entorno, porque esse bem do entorno, ele vai nos oferecer força para a libertação lenitivo, do qual tanto necessitamos. Porque é do nosso coração que procede homicídio, pensamento mal, fornicação, falso testemunho, furto, adultério, blasfêmia, consumo em Mateus. E a convocação vai nos dizer para caminharmos sem tergiversação, sem oculto pensamento, na bendita rota. Irmos intimorados, cuidadosamente afastando do nosso psique tudo o que nos possa entravar a nossa marcha para o eterno objetivo. E nesse sentido que, inclusive, vai acontecer que alguém possa estar vinculado a outro espírito e a gente chegou tarde. Pode acontecer que a gente chegou antes, mas pode ser que ele tenha um compromisso com o outro que está à frente. Se a gente desfaz os laços que ele já mantém com o outro, nós não vamos fruir da paz e da felicidade. Se a gente impede que ele marche na direção das tarefas para os quais ele houvera voltado à Terra, em regime de encarnação, mais tarde sofreremos o travo desiludional quando
passar o desejo imediato em frene. E entreguemos então tantos quantos ao amor da vida, fazendo o enlaçamento das vibrações ternurosas que dulcifica e felicita, que amamos, quanto que é amado. Por isso que essa é a proposta de Jesus. Vamos em busca dessa pureza que ele nos diz da criança, como um emblema para nós, que se a gente não cultivar isso, não entraremos no reino do céu, da luz. E saibamos que tudo aquilo que é terráqueo, materialista, é passageiro, enganoso. E Deus pode rebaixar no momento em que a gente se eleva mais alto enquanto na terra, para aquilo que é valor para a terra. Conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. E perceberemos que os nossos nomes e títulos e tudo aquilo que é fugidio, vicioso, ignorante, isso não nos muda em nada. Vai ficar no túmulo. Eles não nos darão a felicidade prometida aos eleitos do Mestre. Pelo contrário, arrastaremos isso para além do túmulo enquanto viciações, paixões não resolvidas em nós, comprometimentos morais que nos atrelarão a continuar esse estado de coisa do qual a gente não vai lograr desfazer esse elo, porque humildade e caridade são os nossos títulos nobres. Em sendo assim que, ao olharmos para nós e trabalharmos as nossas questões, vencendo nós mesmos, acendendo a nossa luz e avançando nela, a gente impede que aspectos os quais a gente não encare, trabalhe, supere, se torne auto-obsedantes para nós, porque aquilo que eu não trabalho e venço portar dentro da alma enquanto a única vitória que há sobre mim mesma, isso se torna elementos auto-obsessivos que, então, os obsessores têm esse prato cheio para virem e nos vampirizarem, parasitarem e escravizarem.